A gente sabe que ser crente tá na moda, mas a gente também sabe que ser ex-crente tá muito mais na moda. Então hoje a gente vê aí uma multidão de famosos aceitando Jesus, aí começa a ler um devocionalzinho qualquer de manhã, aí você tá usando droga à noite, aí você fica assim, mano, o que tá acontecendo? A pessoa é crente ou não é? E aí a pessoa ganha um hype em cima de um batismo e depois nunca mais vive pra Jesus. Então fica aquele negócio assim, ser crente tá na moda, mas ser um ex-crente tá muito mais na moda. E no vídeo de hoje eu queria conversar um pouco sobre isso, o perigo daqueles que abandonam a fé. E como que isso também é um perigo pra nós e a gente precisa estar atento. Já percebeu, né, que algumas pessoas que, tipo assim, cara, estavam super firmes com Jesus, andando com Deus, de repente a pessoa meio que joga tudo pro alto, seja na sua realidade local, seja na internet, um famoso, enfim. Eu sei que você conhece pessoas que já passaram por isso. Inclusive, se você for olhar a maioria dos famosos do Brasil, a maioria deles começou na igreja, né? A maioria dos cantores começou a cantar na igreja e aí a pessoa fica um pouquinho famosa, ela abandona a fé e hoje parece que odeia a igreja, sendo que a igreja foi o começo deles, né? Então a gente precisa ficar bem esperto nisso aí. Quando alguém abandona a fé, começa a negar tudo que ela criou um dia, começa a negar a Deus, o nome disso é apostasia. E quando isso acontece, a gente fica triste, mas a gente não pode ficar surpreso porque a própria Bíblia já nos alertou que isso ia acontecer e eu vou mostrar para você algumas coisas aqui na palavra. 1 Timóteo 4:1 fala assim: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, darando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então existe um sinal de que no fim dos tempos, quando estiver próximo da volta de Jesus, as pessoas vão começar a abandonar a fé. E a gente tem visto isso com cada vez mais frequência, e o que é triste, mas também é um sinal de que cada vez mais a volta de Jesus está próxima e a gente precisa estar preparado para isso. Apostasia significa afastamento, significa rebelião, mas no contexto cristão, literalmente significa abandonar a doutrina do evangelho, abandonar a fé, pular do barco, né? Pular fora. E uma vez eu li uma frase do John MacArthur que ele fala que a apostasia não é um evento repentino, mas ela é um processo gradual de afastamento de Deus. Mas é interessante porque ninguém acorda, ninguém sai de um acampamento no domingo e acorda na segunda-feira assim, eu quero abandonar a fé. Não, eu quero desistir. O de repente nunca é de repente. O do nada nunca é do nada. Sempre tem um processo. Então, às vezes a pessoa tá guardando no coração dúvidas, ela tá guardando mágoa, ela tá guardando ferida, e aí chega uma hora que ela não consegue conviver com isso e a única alternativa que ela tem é abrir mão de tudo aquilo. Então a gente precisa entender que uma pessoa que, nossa, do nada fulano saiu da igreja, nossa, fulano... Cara, na verdade, talvez essa pessoa já tá há muito tempo carregando um peso e o coração dela já se afastou de Deus há muito tempo. Eu tenho muito isso no meu coração e se você começar a perceber o padrão, é sempre assim. A pessoa que ela sai da igreja é sempre o último sinal de afastamento. Porque às vezes a pessoa já não tá mais envolvida com a igreja, a pessoa já não tá mais apaixonada por Deus, a pessoa já não tá tendo mais prazer na presença, na palavra. E aí, a pessoa sai da igreja, mas esse aí é só o último dos fatores. Eu tô fazendo esse vídeo aqui por quê? Porque essa semana estourou um vídeo aí no Instagram, em tudo quanto é lugar, de um cara que ele tinha um canal de conteúdo gospel aqui no YouTube, ele fazia humor para cristãos, né? O nome dele era Pastorzão, e o conteúdo dele era muito engraçado e tal, eu conhecia, só que aí ele passou um tempo, sei lá, ele passou alguma coisa na vida dele, se decepcionou com a igreja, e aí, cara, ele mudou muito, ele mudou o que ele fala, hoje ele não é mais cristão, acho que ele é ateu, mas ele ganha a vida falando mal de igreja, metendo pau em pastor, metendo pau em crente, enfim. E aí ele fez um vídeo num podcast, né, deu uma entrevista, que estourou a notícia dele, o que ele disse, falou bobeira pra caramba, mas enfim, vou deixar pra você ver um pouquinho aí. Porque você já nasceu devendo. Aí um cara morreu no seu lugar, que você nem pediu, mano. Eu não pedi pra ele morrer no meu lugar. Não, mas ele morreu no seu lugar, ele pagou o preço por você. Mano, eu tô com meu nome sujo, velho. Se você pagar minha conta lá, mano, e limpar meu nome no Serasa, eu vou falar, John, obrigado, mas eu não pedi, velho. Desculpa, mano. Na hora que eu pudesse, eu ia resolver. Não, agora você me deve e você tem que fazer. E você tem que agradecer. E você entende? Que, tipo assim, você já nasce com um peso, mano. Você já nasce com... É ruim, né? É muito triste ouvir uma parada dessa, você conhecendo o cara ou não. É muito triste ver alguém que tá claramente enganado. Alguém que conhecia a palavra e hoje tá vivendo meio no escuro, assim. É muito, muito ruim. Mas esse tipo de coisa tá cada vez mais frequente também porque a gente tem vivido um tempo muito complicado, né? Tem igrejas que estão relativizando a verdade. Então, assim, é pecado? Mas depende. A Bíblia fala, mas não é bem assim. Cara, isso é a pior coisa que tem. Tem igreja também que tá deixando o evangelho de lado só pelo entretenimento. Então só falta construir uma montanha russa, não consegue ler a Bíblia e pregar a palavra, né? Só falta ter carrinho bate-bate dentro da igreja. Só que não tem conteúdo, né? A mensagem é muito ruim, é muito raso, tá usando, assim, coisas do mundo para pregar e não usando a palavra de Deus. Então é muito complicado isso também. E também hoje com internet, TikTok, Instagram, YouTube, as influências elas são cada vez mais perto e às vezes você é mais influenciado por alguém que não é cristão do que por alguém que é cristão. Às vezes alguém na internet tem mais voz sobre a sua vida do que o próprio Deus até. E esse tipo de coisa vai
levando a gente para um caminho onde cada vez mais jovens, adolescentes, adultos estão abandonando a fé porque estão se apaixonando demais pelo mundo e abrindo mão daquilo que é verdadeiramente verdadeiro, que é a presença de Deus. Mas enfim, falando sobre isso, eu queria só te lembrar que você precisa tomar cuidado com o seu coração. Falei aqui que a apostasia ela nunca é nada, ela sempre é um processo e talvez você está nesse processo e você nem está percebendo, sabe? Antes aquilo que brilhava os seus olhos quando falava sobre Deus, hoje já não brilha mais. Talvez servir, talvez estar envolvido na igreja, liderar. Antes você era tipo, uau, vamos lá, hoje você já tá assim e tal, e você não entende. Talvez é porque o seu coração tá caminhando para longe de Deus, e aí você tá alimentando dúvidas sobre quem Ele é, dúvidas sobre a igreja, sabe? Talvez consumindo conteúdos de pessoas que estão te fazendo mal, estão minando a sua fé. Então assim, colocando, cara, plantando mesmo dúvida do diabo na sua mente. Você precisa parar com isso, porque você pode estar caminhando nesse processo de abandonar a fé. Você não chegou lá ainda, mas sem perceber, pode estar nesse caminho. E aí, cara, assim, relacionamento com Deus, vigiar, orar, palavra de Deus, firmar com a igreja, ter boas amizades, amar mais a Deus, esse tipo de coisa vai te voltar pro caminho, vai te voltar pra rota que você nunca deveria ter saído, se esse for o seu caso. Martin Lutero, ele fala que o diabo não tem medo de uma Bíblia empoeirada na estante, mas ele tem medo do cristão que lê a palavra e pratica. Então você ter conteúdo sobre Deus na sua mente, não, eu sei quem Deus é, eu sei quem Deus é, isso aí, cara, não significa nada, o diabo não tem medo disso. O diabo tem medo de quem sabe quem Deus é, mas vive uma vida sabendo quem Deus é. Então às vezes você tem informações sobre Deus, mas não tem uma vivência, não tem um coração apaixonado por Ele. O que precisa para uma pessoa desviar? Basta ela estar no relacionamento com Deus, porque se você é crente, você pode desviar. Então a gente precisa estar sempre alerta com o nosso coração, a gente precisa sempre estar de olho na nossa própria vida. Não querer ficar cuidando da vida dos outros. Nossa, fulano, você viu que fulano parou de postar vídeo gospel? Nossa, acho que ele desviou. Nossa, você viu que fulano fez isso, fez aquilo. Cara, e às vezes a gente tá assim, tão comentando a vida dos outros e não tá olhando para nossa próprio coração, para nossa própria vida. E aí, cara, a gente pode estar assim, se afastando de Deus, talvez não abandonando a fé, mas com o coração frio, não tendo um relacionamento com Deus, não conseguindo ler a palavra, não desfrutando da presença. E aí você ganha a vida, né? Acha que você tá mais próximo de Deus quando você critica os outros, mete o pau e fala que fulano desviou para esconder o fato de que também o seu coração tá longe de Deus. Então se você tá aqui até agora, saiba que você caiu no bait. Esse vídeo não é para falar do cara que falou mal da igreja no podcast. Esse vídeo não é sobre ele, esse vídeo é sobre eu, é sobre você. Como que a gente pode manter o nosso coração incendiado? Porque esse é um cara que um dia teve um coração apaixonado e hoje esfriou. E hoje se afastou por conta de decepções, por conta de coisas que aconteceram. Mas o que difere ele, há um tempo atrás, de mim hoje, né? Alguém que é apaixonado por Deus, que tá aqui falando de Jesus pra você e tal. Então a gente precisa sempre tomar cuidado com a nossa vida, com o nosso coração, com o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa preservar e se esforçar pra preservar o nosso relacionamento com Deus. Cara, então assim, nossa, eu me decepcionei com alguém da igreja e não consigo orar. Mano, resolva a sua pendência e vai orar. Pô, não consigo entender a palavra. Cara, pede ajuda. Não é porque Deus não existe, não é porque Deus não quer falar com você, é porque você não tá entendendo, você precisa de ajuda. Pô, eu não tô sentindo a presença de Deus, acho que Deus não existe, vou abandonar tudo. Que lembra das vezes que Deus já tocou você, lembra das vezes que você sentiu a presença de Deus. A gente precisa cuidar do nosso coração, analisar nossas referências, nossas influências e a gente começar a caminhar um processo assim, cara, eu não posso manter meu coração frio. O nosso coração tem que estar cada dia mais apaixonado por Deus. Se ele está hoje mais frio do que estava ontem, talvez eu esteja começando um processo aí de esfriamento que pode me levar até, talvez no final, uma apostasia. Está amarrado em nome de Jesus na minha vida, está amarrado em nome de Jesus na sua vida. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, todo mundo está desviando porque ser crente está na moda. Mas ser crente não é que tá na moda, mas ser crente é a coisa certa. Então que você possa sempre ter o coração apaixonado por Jesus, incendiado, caminhando com Jesus todos os dias. E eu tenho certeza que Deus tem muito mais para revelar para você, para mostrar para você sobre quem Ele é, sobre quem você é. Então se você tem dúvida, não precisa ter medo de levar suas dúvidas para Deus. Na verdade, Ele quer responder elas. Você tem que ter medo de guardar no seu coração as coisas que estão minando a sua vida com Deus. Eu não sei se ficou muito confuso, se você entendeu o que eu queria falar aqui, mas eu espero que você tenha entendido e que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe, até o próximo vídeo. É nóis!